Fala galera, eu sou Paulo Casax e essa é a sua aula de mentoria. Eu sou seu professor e vou conduzir você nessa jornada. Você já deve conhecer um pouquinho sobre a minha história, já deve saber um pouquinho dos resultados que eu tenho no mundo e continuo aqui com muita sede de construir. E eu inicio essa aula hoje com a base fundamental daquilo que pode potencializar a sua jornada, a sua carreira, que a hora que você entender esse módulo, tudo mais vai fluir na sua vida com muito mais velocidade. O módulo de hoje nada mais é do que vendas. Vendas é o maior êxtase na realização profissional. Você pode imaginar qualquer carreira, qualquer profissão, e quando aquele profissional ele consegue entregar o seu produto, o seu resultado, o seu serviço, nada mais é do que uma venda bem feita com uma entrega de produto. A entrega do produto ela é uma consequência, né? Se a gente parar e olhar que a entrega de um produto ela é a realização de um sonho ou de uma solução de uma dor, você começa a fazer parte de muitos momentos do sucesso, porque você precisa transformar a vida de pessoas com aquilo que você entrega, seja sonho ou seja dor. Se coloca por alguns segundos na mentalidade de quem está comprando, imagine qual é a sensação gostosa de comprar algo novo. É muito prazeroso. E de quem vende, por sua vez, é sentir o prazer do outro, porque conseguiu ser parte da condução desse processo. E para que a gente possa fazer isso com excelência, nós temos que entender que vendas nada mais é do que um processo de treino. Que vendas nada mais é do que uma metodologia, que nós temos que entender qual é o sentimento que está por trás de quem está comprando. Uma vez que a gente entende isso, é o mesmo processo, o mesmo protocolo que um médico faz ao fazer uma consulta para um paciente. É o mesmo protocolo que um dentista faz ao detectar uma dor que uma pessoa sente ou uma melhora no aspecto do visual dos seus dentes. Quando você entender alguém que precisa de um carro para trabalhar ou uma roupa porque quer sair para uma festa, para uma noite, ou um cosmético, ou um relógio, ou um computador, qualquer coisa. A entrega de um imóvel decorado, tudo isso é um protocolo de respostas, de perguntas que devem ser solucionadas. Mas muitas vezes as nossas perguntas e as nossas dúvidas, elas estão alojadas no nosso inconsciente. Então cabe a você ser o condutor. Cabe a você ser o líder que vai levar do ponto A para o ponto B para que essa realização aconteça com segurança, de forma sustentável e de forma inteligente, o mais agradável possível. Porque se você fizer isso bem feito, o que vai acontecer é que você vai conseguir alcançar a recorrência. E eu levei muito tempo para entender isso. Eu tive que tomar muitos nãos para poder administrar esse processo de continuidade, de evolução. E é isso que a Fórmula do que dá certo oferece para você. Respostas para que você possa não passar pelos mesmos erros que nós passamos ou ficar atento se eles acontecerem na sua jornada para que você corrija o mais rápido possível. E aí vem o grande segredo, que você possa duplicar os seus acertos. Você vai errar muito mais do que você vai acertar. Foi isso que aconteceu na minha jornada, nesse processo de colocar uma marca, um produto, um conceito, um valor em 72 países no mundo. O nosso produto hoje tem interação hoje com mais de 20 mil pessoas no mundo em tempo real, mas nós já tocamos em mais de 20 milhões de mulheres no processo de transformação da beleza. Nós já solucionamos momentos incríveis na vida de milhares de mulheres que precisavam ou se preparar para um jantar, ou para uma festa, ou para o seu momento especial em família, para o seu aniversário, ou porque precisava de um alto impacto na autoestima. Então, quando eu entendo que a solução que eu entrego, ela é muito mais do que um produto, eu me apaixono pelo processo e eu começo a administrar os nãos que eu tomo. E agora é um pouco disso que eu vou explicar para vocês. Eu vou começar essa jornada explicando um pouquinho sobre alta performance. Porque se a gente começar a balizar por cima, pelo mais difícil, por quem performa, fica muito mais fácil você, inclusive, respeitar o seu tempo e o seu desenvolvimento, porque isso vai fazer com que você consiga falar, puxa, no momento que você estiver trilhando o caminho, fazendo a jornada, você vai lembrar, o Paulo comentou isso, e eu lembro que o que eu preciso ter nesse momento agora é exatamente visão para chegar ao outro ponto. Atletas de alta performance, isso é um estudo científico, eles se preparam para fazer uma jornada profissional. E muitos deles que iniciam uma jornada, uma competição, um campeonato, eles param em 30% da prova. É um time que normalmente acontece na maioria das provas,
que o estímulo dele mental, a dor física, os impactos emocionais faz com que ele pare nos 30% da prova. E nós temos um outro contraponto disso, que aqueles que conseguem completar em torno de 70% a 80% da prova, eles já sabem se vão ganhar a prova ou não, ou eles estão distantes de ganhar a prova, mas podem completar a prova. O nível de dor está muito maior, o impacto emocional está muito maior, o cansaço está muito maior. Nós estamos falando de atletas, muitas vezes a diferença entre eles é pequena. E por que um atleta, quando completa 70%, 80%, ele consegue ir até o final da jornada? Porque ele consegue ver o final da jornada, ele consegue ver a linha de chegada, ele sabe que ele está perto. Então a diferença entre um atleta e outro, mesmo sabendo que o segundo caso é muito mais dolorido, muito mais difícil, ele enxerga a linha de chegada. Ele faz parte do time dos campeões que completaram a prova. Tem um conceito na prova do Ironman que eu acho fantástico, ele é um super exemplo para todos nós aqui, que os primeiros atletas que chegam a cruzar a linha do Ironman, que vencem o Ironman, eles vão pro hotel, eles descansam, eles se recuperam e depois de 3, 4, 5 horas de prova, eles voltam para a linha de chegada para receber os últimos que vão passar pela linha de chegada, porque muitos que se preparam para fazer o Ironman não completam o Ironman. E os que chegam por último, os primeiros 3 atletas, estão lá para receber os últimos 3 atletas, porque eles fazem parte do time dos campeões. Eles completaram a prova. É como se fosse algo sagrado dentro desse processo. Então, quando você entende que a venda é um processo de construção e aprendizado, e que os nãos que você toma, que é onde eu vou entrar agora na segunda parte técnica sobre vendas, ele é um processo que você pode ainda transformá-lo num sim. As coisas começam a tomar um outro prisma sobre a sua vida, você começa a se preocupar menos com os impactos do que você tem de responsabilidade, de medo, daquilo que você vai projetar e passa a estar no controle. Pensa na sensação de alguém que realiza um sonho. Essa é a realização de um sonho de todo dia, alguém que levanta para vender. E ele consegue vender e ele faz isso cada vez melhor, ele passa a estar do lado de frequências positivas. Porque a explosão na sensação da venda, ela é maravilhosa, ela é incrível, ela é extremamente saborosa. Você fala, uau, eu consegui conquistar alguém, eu conquistei alguém com as minhas soluções, com os meus princípios, com a minha informação. Esse talento é meu, é esse o impacto de vendas que você tem na sua jornada. Eu conheço várias pessoas, desde que fazem parte de uma corporação, no processo de CLT, desde empresários, tá? Quem está no processo de CLT, muitas vezes não se vê vendendo. Não, eu faço a parte financeira. Não, como assim? Você está lidando com fornecedores, você está lidando com bancos, você pode ser uma ponte de solução para a área comercial e a área de marketing, transformando a sua comunicação do que está lá, trazendo como uma empresa diferenciada que gera soluções. Isso pode, sem dúvida nenhuma, fazer parte do processo de venda e você ter um super reconhecimento no seu processo de construção. Quando eu entrei na Montblanc, é uma passagem muito importante para trazer para a mesa aqui agora, eu estava lidando com uma equipe de vendas que o vendedor mais novo de casa tinha 8 anos na minha frente. E estamos falando de um mercado de luxo, um mercado extremamente pequeno, que não nasce um milionário todo dia, que entra para fazer o consumo dentro da Montblanc, porque a gente considera que as pessoas que estão dentro da Montblanc, os clientes fidelizados da Montblanc, do clube VIP, são pessoas que não são aquelas que têm uma Montblanc. Eles são clientes Montblanc, mas não fazem parte do nível de recorrência. São aqueles que o seu network, o seu ambiente, eles presenteiam e consomem o tempo todo Montblanc. Então você imagina que num mercado extremamente pequeno, restrito, limitado, eu estava com o vendedor mais novo de casa com 8 anos na minha frente. E aí eu tinha 3 opções. A primeira opção era fazer igual, eu seria a versão piorada deles. A segunda opção era fazer melhor, eu não tinha campo para fazer melhor. E a terceira opção, e era a minha única opção, era fazer diferente. Então eu tinha que olhar tudo o que eles faziam para que eu pudesse adicionar uma série de comportamentos na minha jornada para que aí sim eu pudesse ter o destaque. E aí você vai poder ter a oportunidade de conhecer melhor como eu fiz isso tecnicamente, no detalhe, tá? Cada passo como eu fiz isso, para que eu pudesse em 7 anos sair de vendas e me tornar diretor da Montblanc no Brasil. Fazem isso exatamente 17 anos, 18 anos que eu entrei na Montblanc. E até hoje o meu nome é falado lá, é incrível. No ano passado eu fui dar uma palestra dentro da Montblanc, essa sensação de reconhecimento, que a jornada a cada segundo valeu a pena. E eu tenho amigos que eram daquela época de vendas, que no máximo subiram depois de 18 anos para gerente. E isso
não é mal. O que falta para essas pessoas é mais conhecimento, é mais técnica, mais estudo, uma mente mais forte, focada com o objetivo para realizar sonhos. Então vocês imaginam que eu saí de vendedor da Montblanc de 18 anos atrás a ser CEO de 7 empresas presentes em 72 países e pessoas que estavam lá comigo naquela mesma jornada continuam um pouquinho mais acima. Mais uma vez, isso não despreza as qualidades pessoais desse profissional, mas ele profissionalmente precisa amadurecer muito, evoluir muito, impactar muito mais para chegar na próxima página. E quando a gente fala de mentoria, a gente está falando de pessoas que buscam a mais, de transformar a mais. Então sim, a área financeira ela tem condições de entregar resultados, comunicação, ferramentas poderosas. A área de marketing tem que entender que faz parte da área de vendas. Muitos empreendedores querem construir uma marca com paixão, com uma visão muitas vezes própria, sem entender a necessidade do cliente, sem fazer um processo de pesquisa emocional, de inteligência de mercado, que está aí à disposição, tendências, inclusive beber da fonte que está no meu pilar de inovação, buscar de outras fontes para trazer para o seu mercado. Isso é o maior pilar de inovação. Eu trouxe uma série de gatilhos da Apple para dentro dos cosméticos e é onde eu consigo causar um impacto gigante sem ser uma cópia da Apple, apenas trazer uma similaridade de inteligência emocional para dentro do nosso negócio, fazendo com que eu chegue muito mais rápido nos outros passos, porque eu me diferencio muito dentro do meu nicho. Então, vendas é esse processo, como eu conquisto mais, como eu faço mais. E aí eu vou trazer agora o ponto-chave que conecta com tudo isso, super importante para o seu processo de evolução e construção. No processo de vendas, tem uma teoria que 30% das pessoas que você se conecta, que você for apresentar o seu produto, a sua solução, elas vão ter a oportunidade de comprar no primeiro momento. Legal, ok, eu estou interessado e eu vou comprar. 35% vão te falar não e 35% vão falar não sei, vou pensar. Então, o primeiro ponto de partida, que eu não sei se você parou para pensar de alguma forma, é que você tem muito mais chance de não levar a sua venda no seu primeiro momento do que você levar a venda no seu primeiro momento. Quando você começa a entender esse processo, você começa a entender que o seu foco está muito mais em responder melhor e tratar melhor os nãos e os talvez do que o sim. O sim é uma consequência do seu bom trabalho, você tem que entender o que você fez de certo. E eu amo uma frase que define o seu ponto de sucesso lá em cima. Pior do que não saber do porquê não está dando certo é não saber por que dá certo. Porque se você não sabe o que dá certo, você não duplica, você não multiplica. Então, uma vez que eu compreendo isso, que tudo é um processo de forma, entendimento e comunicação, eu parto para trabalhar melhor o não que eu tenho na mesa ou talvez. Quantas vezes você já quis comprar uma roupa ou fazer um negócio que naquele momento você teve dúvida? Quantas vezes você teve vontade de falar com uma pessoa sobre um business e naquele momento você não teve a capacidade de definir? Quantas pessoas já passaram por isso? Eu diria que todos nós já passamos por uma loja, provamos algo, pensamos em fazer um investimento ou um negócio e depois falamos, hoje não. E depois falamos, caramba, eu podia ter feito esse negócio. É disso que a gente está falando. Todas as pessoas carregam esse sentimento. A gente não conseguiu responder todas as respostas, ou até mesmo pode ser que não fosse aquele momento ideal. E o que eu faço no dia seguinte? A diferença entre amadores e pessoas profissionais é que elas tentam transformar esse não na resposta positiva. Porque quando você abandona o não, o único que perde é você. O único que desiste do seu projeto, do seu sonho, e que há, inclusive, plantado uma semente e não foi cuidar e regar dela, é você. Então, uma vez que eu entendo isso, que esse não é um não definitivo, mas pode ser um não temporário, o que eu faço? Eu continuo regando ele. Talvez, então, continuo regando ele. E detalhe, um sim, dito na hora, se não for bem costurado, ele pode virar um não. E o que acontece nas pessoas que estão desenvolvendo a sua estratégia de vendas, aprimorando essas habilidades? Elas se sentem impactadas, elas sofrem demais com aquilo. Uma vez que eu entendo que esse processo é um processo construtivo e é um processo literalmente de realmente colher os frutos que você quer com o tempo e com o seu aperfeiçoamento, você para de sofrer. A primeira coisa que eu preciso arrancar do seu coração nesse momento é o medo e o sofrimento. O medo é o que movimenta as pessoas e o medo é o que paralisa as pessoas. Então, uma vez que você entendeu que o processo de receber o não é uma ponta final e que você deve continuar a história, é o que você faz depois desse não, que vai trazer a performance para você, você já tem meio caminho andado. Agora eu vou trazer um outro ponto fundamental em vendas, que é a base para você poder literalmente melhorar a performance do que você precisa, da comunicação, do que você entrega, do que você está oferecendo. Tem 3 perguntas que ficam no inconsciente das pessoas que desejam comprar ou fazer negócio com você. A primeira pergunta é, será que isso é uma oportunidade real?
Será que isso é uma oportunidade única? Essa é a primeira pergunta que elas colocam na mente delas. Se você conseguir, dentro de um contexto, de uma demonstração, dentro de uma prova social daquilo que você está fazendo, mostrar que é único, que é uma oportunidade, que é de fato uma transformação ou uma realização de sonho, você já respondeu 33% da base da sua venda. A segunda pergunta que as pessoas fazem é: será que essa empresa, essa pessoa, esse serviço é real? Ele tem resultado de verdade? Será que essa empresa entrega o que ela está falando? Se você conseguir demonstrar isso de forma tangível e principalmente verdadeira, você pode ter uma empresa pequena, você pode ter um negócio pequeno, você pode não ter o maior cargo dentro da empresa, mas se você mostrar como você pode tangibilizar isso e esse negócio, essa empresa é verdadeira e ela vai crescer, tem muita gente interessada em construir oportunidades. Então, se você juntar o efeito oportunidade versus sentimento e verdade da empresa, isso torna-se uma mistura incrível. E muitas pessoas estão atrás de empresas gigantes que não mostram o valor por completo da empresa. E você tem que conseguir de alguma forma demonstrar isso no discurso personalizado para cada pessoa, porque algumas pessoas se preocupam mais com a estrutura e outros menos. Quando você entra numa loja de carro, na Mercedes, por exemplo, você sabe o que você pode esperar. Quando você entra numa marca nova de carros, você fica com uma série de dúvidas, não é verdade? Então aquela empresa que é nova na marca de carros, ela deve muito mais se preocupar com o seu histórico tangível, que vai construir de futuro, do que em si só mostrar a beleza do carro. Ela tem que fortalecer aonde ela é fraca. E esse é um ponto de comunicação que um vendedor faz o processo de condução. E o terceiro, qual é a qualidade e o resultado que o produto entrega? Quais são os seus diferenciais? É mais simples do que parece. Uma vez que você sai não para fazer um processo qualquer de vendas, mas você tem um método nas mãos e as respostas que você precisa, dentro de um diálogo natural, as coisas acontecem. Essa é a nossa primeira aula da minha mentoria. Ela vai aprofundando e vai trazendo métodos cada vez mais sofisticados e intensos no seu processo de construção, porque eu vou construindo o seu mindset. E agora eu quero te dar um presente. Nós vamos te dar a segunda aula de mentoria para você conhecer um pouco mais sobre o nosso método. E a gente vai entrar agora em mindset. Beijo, não paramos nunca. Sucesso!